Bom, pessoal, acabamos de ouvir do Paulo Mello sobre o Instituto Eco, a importância do orgânico com o Antônio Storell. E aqui eu queria apresentar o Roberto Bretas, que hoje atende a coleta de vidro no Ecozinha e está inovando nessa área no Brasil. E eu vou apresentar rapidamente o Bretas, que trabalha é dono da Green Ambiental. Ele tem 58 anos, é empresário, ele é graduado em Ciências da Computação, atua há 35 anos no mercado da tecnologia de informação, tendo recebido vários prêmios por destaque no mercado brasileiro de TI. É sócio-diretor da Global Red Tecnologia, que atua como monitoramento de performance digital e robotização e automatização de processos. Ele é ativista da área ambiental, é do Instituto Lixo Zero Brasil, é sócio-diretor e fundador, como eu disse antes, da Green Soluções e Tecnologia Ambiental, estimulador e apoiador da ampla reciclagem da logística reversa, fornece serviços e projetos para a gestão de resíduos e soluções em containerização. A Green é a única iniciativa efetiva no Centro-Oeste a tratar com êxito a reciclagem do vidro. É modelo de coleta de vidro e envio para reciclagem, vem sendo replicado com sucesso no Espírito Santo e no Paraná. Bretas, é um grande prazer e gostaria muito que você contasse a jornada da Green e a sua jornada para esses projetos tão incríveis que a gente está vendo de inovação. Olá a vocês, Ian, muito obrigado aí pelo convite. Parabéns a todos que estão falando também em prol do mesmo assunto. Sustentabilidade é uma responsabilidade nossa antes de qualquer coisa. Nós temos aí uma nave que é o nosso planeta, e essa nave está aí trabalhando numa rota de vida nesse espaço sideral enorme aí, e de repente nós temos que cuidar do que são daquilo que é necessário para nós para viver nessa nave. Não tem fora da nave, só tem dentro dessa nave, que a gente chama de Terra, de Gaia, ou seja lá do que você queira chamar. Mas é muito importante que a gente cuide dos nossos recursos naturais. E há algum tempo atrás, aproximadamente 4 anos, eu e um amigo nos juntamos para montar uma pequena empresa para atender a lei do grande gerador em Brasília, que tinha acabado de ser lançada e trabalhada e muito falada. Mas eu entrei sem pensar muito naquele assunto, porque eu queria fazer alguma coisa pela sustentabilidade. E descobri que eu não estava fazendo nada pela sustentabilidade. Na verdade, eu estava coletando resíduo e levando para o aterro sanitário. Falei, opa, meu DNA não é esse, o DNA da empresa não é esse, a gente tem que repensar o que vai fazer com essa empresa. E, de repente, nós nos reencontramos com pessoas do Ecozinha, que já são amigos de Brasília, é uma fazenda iluminada, as pessoas se conhecem e se encontram praticamente o tempo todo em eventos. Brasília é privilegiadíssima pelos eventos de cultura que acontecem, pelo interesse das pessoas, faixa de pedestre, cinto de segurança, todas essas coisas partiram de Brasília, muitas outras mais, não buzinar, delegacia da mulher. Então, assim, tudo isso cresce e floresce em Brasília com muita tranquilidade. E não foi diferente com a Green, com o Instituto Ecozinha, que a gente se encontrou, com o Instituto Lixo Zero, e a gente, poxa, não dá para a gente ser quem a gente é, falar do que a gente fala e enterrar lixo, enterrar resíduo, quer dizer, resíduo, porque lixo é quando mistura tudo e não serve mais para nada, quando você destrói os resíduos que você tem. E a gente resolveu mudar isso. E, sem saber o que fazer, a gente começou a direcionar para as associações cooperativas de catadores aquilo que era reciclável, e pegamos o vidro e começamos a colocar num pátio que a gente teve que arranjar, porque era bastante o espaço que se necessitava, e daí a pouco a gente tinha 1.500 toneladas de vidro num pátio, sem saber direito o que faria com aquilo. Procuramos pelo Brasil inteiro, ligamos, conversávamos
com fabricantes de vidro no Brasil, e as pessoas diziam, você não tem 1.500 toneladas de vidro no seu pátio? Eu dizia, tenho sim, vem aqui ver. Você manda foto. Não, isso é montagem. E até que um fabricante chamado Owens, Illinois, maior fabricante e o maior reciclador de vidros do mundo, eles têm plantas no mundo inteiro, 4 no Brasil, sendo 2 em São Paulo, uma em Recife e outra no Rio de Janeiro. Uma das pessoas da Owens estava em Brasília num determinado momento e pediu para nos visitar. Quando viu aquele monte de vidro, eles disseram, vocês são malucos. Falei, oba, então ajuda a gente. E eles ajudaram, nós conseguimos, a partir daí, mostrando que o nosso trabalho era um trabalho bastante sério, continua sendo. A gente tem muito cuidado em cada passo que a gente dá, e a gente conseguiu firmar um contrato com a Owens Illinois, onde mensalmente nós começamos a mandar vidros e vidros e vidros e começamos a repensar a nossa forma de trabalhar e chegamos num fabricante multinacional que trabalhava com containerização e encomendamos para ele um possível equipamento para a coleta do vidro. A Contemar, que é essa empresa, nos ajudou, mandou engenheiros para Brasília, nós pegamos também o nosso pessoal técnico, contratamos engenheiros, desenvolvemos uma tranca para otimizar esse equipamento, fazer um suporte que fizesse aguentar a quantidade de vidro que a gente precisava, que era em torno de 1 tonelada. Esse equipamento foi testado exaustivamente até que pudesse ir para a rua, foi para a rua e virou um sucesso em Brasília. Hoje nós temos 126 desses equipamentos espalhados por Brasília. Cada equipamento desse consegue coletar aproximadamente 1 tonelada de vidro por semana. Alguns conseguem uma marca maior do que essa, e virou um sucesso, porque a população de Brasília abraçou essa causa. O vidro era um problema em Brasília e se tornou uma causa. Muito legal, porque a gente precisava que alguma coisa acontecesse para nos ajudar nessa conta, porque ela não fechava. Você tem que pegar o vidro aqui em Brasília e levá-lo para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Ora, como é que a gente faria isso? O custo é muito pequeno, né, que você consegue obter com a venda do vidro, mas você tem uma logística caríssima, que hoje toma em torno de 70% a 75% do valor que você consegue obter da venda do vidro. Então, assim, são margens estreitas, mas faz a gente, pessoas muito felizes de estar realizando o que a gente está conseguindo fazer. Nós começamos a alocar esses equipamentos para o grande gerador. É mais barato, com um slogan, usando um slogan, que é mais barato você reciclar do que mandar para o lixo, para o aterro sanitário, né? E a gente também questiona, que aterro sanitário? Se você não tem uma coleta seletiva efetiva, manda tudo para o aterro sanitário, aqueles grandes tratores, aquelas máquinas vão compactando vidro, ferro, madeira, seja lá mais o que for, porque, de repente, não se tem tanto controle daquilo que se coloca num caminhão compactador, você está correndo o risco de corromper aquelas células do aterro sanitário e haver vazamentos e tal. Mas, enfim, seria mais uma forma também de você obter longevidade do aterro sanitário. Obviamente que o vidro são 4.000 anos para ele se decompor naturalmente na natureza, né? Então, o papel, o papelão, o orgânico que se manda para o aterro sanitário, a madeira ou tudo mais, vai se decompor. Mas se você tiver colocado 500.000 toneladas de vidro no aterro sanitário, daqui a 10, 100, 200, 500 anos, 1.000 anos, esse vidro vai estar lá do mesmo jeito. Isso é um desperdício fenomenal. Em primeiro lugar, porque o vidro das matérias que você encontra hoje para se reciclar, ele é o único que ele é 100% reciclável e infinitamente reciclável. O plástico você perde qualidade quando você
daquele que é possível reciclar, né? Porque tem alguns que são de uso único, depois vai para o aterro sanitário e não tem o que fazer com ele. Mas o vidro, você faz de 1 tonelada de vidro outra tonelada de vidro. Você não perde qualidade, volume, você não perde nada do vidro. Então, por que não reciclar o vidro? Cada tonelada de vidro que você recicla, você deixa de retirar da natureza 1,2 toneladas de matéria-prima, que não é só areia, sílica. Tem feldspato, barrilha, calcita, que você acomoda junto com o vidro para montar uma fórmula que vai se tornar o vidro, que é esse vidro que a gente tanto usa, né? E é uma embalagem também que valoriza muito o produto que está contido dentro desse vidro, né? Um vinho, um alimento qualquer, seja um doce de leite, uma azeitona, um palmito, seja lá o que for, uma compota, N coisas você consegue colocar. Você consegue pegar um vidro da sua lata de lixo, né? Retirar ele ali e ferver, passar por um processo de higienização, colocar leite materno, colocar no freezer e depois usar isso de volta. Você não consegue fazer isso com plástico, com lata, com outra coisa qualquer. Então, ela é, por si só, uma embalagem de reuso muito nobre, né? E, diga-se de passagem, é o único caso, é o leite materno, que é o vidro que a gente doa para o Corpo de Bombeiro, quando necessário, né? Quando nos é solicitado, está lá à disposição deles, para nenhuma outra coisa mais. Porque tem indústria aí de falsificação, uma série de outras coisas, que fazem a utilização do vidro usado, mas todo vidro que entra para nós da Green, nós quebramos esse vidro já para evitar logo de cara esse tipo de coisa. Então, o vidro é 100% reciclável, infinitamente reciclável. Cada tonelada de vidro que você recicla, você deixa de tirar da natureza 1,2 toneladas. Você economiza água, você economiza energia elétrica e você deixa de mandar para a camada atmosférica 300 quilos de CO2. Então, assim, é uma vantagem enorme reciclar o vidro. Sem contar que, nesse processo, a diminuição de acidente de trabalho em Brasília, com os garis, com catadores, foi enorme, porque chega vidro aí para as associações de catadores, para as cooperativas, chega. Nós criamos uma renda a mais para o catador. A Green vai lá, coloca uma caçamba, tipo essas de entulho, de 5, 7, 26 metros cúbicos. Esse vidro é jogado dentro da caçamba, a gente pesa e retira esse vidro de lá e paga para os catadores por tonelada coletada. Antes ele não recebia nada, agora ele recebe e ainda tem um lugar para colocar o vidro para não ficar espalhado para causar acidente. Fora o vidro que a gente evita que chegue às associações e cooperativas ou nas mãos dos garis, né, dos coletores, evitando acidente. Então, assim, por que não reciclar mais vidros? Por que não dinamizar essas ideias? Por que não estimular a reciclagem do vidro em todo o Brasil? Em palestras que nós fizemos através do Instituto Lixo Zero e em companhia também do Ecozinha, replicando o modelo para outras possibilidades que quisessem fazê-lo, nós conseguimos a adesão do que é chamado de Grande Vitória, no Espírito Santo. São 5 municípios: Cariacica, Viana, Vila Velha, Serra e Vitória. Esses 5 municípios se juntaram e perguntaram se a gente teria interesse de replicar a experiência da Green lá no Espírito Santo. Com certeza, nós fomos para lá, começamos a trabalhar e, assim que nós conseguimos colocar todo esse processo em desenvolvimento, no primeiro mês, nós alcançamos imediatamente 100 toneladas de vidro. E isso veio crescendo, isso ainda foi no ano passado. A gente ficou um pouco prejudicado, porque a pandemia, todo esse processo, as associações de cooperativas de catadores fecharam, bares e restaurantes também fecharam, o que impossibilitou um aumento do volume de vidro coletado. Continuamos a coletar dos condomínios residenciais e conseguimos manter uma média de 200 toneladas por mês.
A nossa ideia é que, a partir de abril, maio, se não tivesse ocorrido pandemia, que nós chegássemos a 1.000 toneladas por mês só em Brasília, e entre 300 e 400 toneladas no Espírito Santo. Poxa, foi, assim, um sucesso absoluto no Espírito Santo, a coleta do vidro. A população clama por isso. É natural, através das mídias sociais, as pessoas entrarem em contato. Poxa, eu preciso de um coletor desse no meu bairro. Não, a gente só está trabalhando, por enquanto, em Brasília, é uma experiência, é um trabalho que está sendo desenvolvido, mas traz para cá, nós precisamos, nós queremos. E não diferente do Espírito Santo, o Paraná também nos chamou, e nós já estamos numa conversa bastante avançada com alguns municípios do Paraná para levar essa experiência também para o Paraná. Pessoas do Maranhão, até Manaus, Belém, que tem um problema sério, porque eles não conseguem tirar o vidro de Manaus, de Belém, para trazer, porque via rodoviária não tem jeito, ferroviária não temos, então teria que ser através de barcaças. Mesmo assim, as pessoas já inventaram 1 milhão de hipóteses que estão sendo estudadas para ver o que a gente pode ajudar. E, nesse contexto, a Green acabou se tornando assim meio que um mentor daquelas pessoas que gostariam de reciclar o vidro nas suas cidades, e todos os dias eu recebo pelo menos 5 notificações de e-mail, de WhatsApp e outros meios de mídia solicitando apoio, ideias, ou que a gente ouça as possibilidades de levar a Green. Infelizmente, eu não tenho braço para fazer isso para o Brasil inteiro. Se eu tivesse, eu faria. Mas eu acho que tem bastante pessoas engajadas no processo que podem reafirmar essa ideia, fazer essa ideia uma ideia mais forte, fazer desse trabalho um trabalho mais desenvolto, levar isso para outros estados, para municípios, transformar isso em renda para os catadores, né, nas associações e cooperativas, reduzir esse daí de trabalho, sem contar que o vidro que você retira das ruas, você está tirando um vetor de dengue, zika vírus e etc. Né? A gente tem que pensar um pouco mais sobre isso. Né? Outra coisa, né? Se falava muito em lixão, acabamos com o lixão. Acabou com o lixão continua lá no mesmo lugar, né? Proliferando as mesmas coisas, emitindo gás e tal. Deixou de colocar resíduo no lixão. Né? Mas, normalmente, em todo o país, se aproveita esse espaço e continua se colocando resíduo de construção civil e cria um outro espaço para colocar orgânicos, papel, papelão e tal. Por que não reciclar tudo isso? Por que não trabalhar tudo isso? E, de forma muito inédita, a marca ambiental do Espírito Santo, que é uma empresa, eu acho que também bastante à frente do seu tempo, nos convidou para irmos para dentro do aterro da marca, para trabalhar o vidro dentro desse aterro. Então, nós temos um polo ao lado das associações de catadores, um terreno comum, onde a gente faz o acúmulo de vidro, e estamos com essa tecnologia levando o nosso conhecimento para dentro desse aterro sanitário, para ser um outro ponto de acúmulo também dentro da marca ambiental, que é uma empresa, como eu disse, à frente do seu tempo, porque ela tem hoje 9 ecoindústrias dentro do terreno dela no Espírito Santo. Então, assim, não estou fazendo propaganda, não. Eu estou dizendo que é um diferencial. Ele tem 9 ecoindústrias. Pneu, óleo, compostagem. E não é assim, aquela compostagem onde se mistura tudo, moe o vidro junto e diz assim, ó, isso aqui é o meu composto. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma compostagem devidamente feita, como o Storell deve ter explanado aí para vocês. A gente está falando desse tipo de compostagem. Tá? A gente não está falando de retirar resíduo que já ficou ali exposto à natureza, moído, e dizer, ó, isso aqui é composto. Não é disso que a gente está falando. Então, eu acho que a gente tem muito para trabalhar, eu acho que a gente está jogando
resíduo fora que poderia estar sendo reciclado, o vidro mais ainda, porque são 4.000 anos para ele se decompor na natureza. Penso também que reciclar todo esse material, você dá mais vida útil para os aterros sanitários, né? E outra coisa, o que se gasta hoje com resíduo no Brasil, né, é o dinheiro que você poderia estar usando para construir um novo hospital, uma estrada, fazer uma creche para as crianças, entre outras coisas mais que poderiam beneficiar a população, do que simplesmente gastar dinheiro levando resíduo para depositar no aterro sanitário. Eu acho que já acabou a era do aterro sanitário, do lixão. Nós temos que partir para conscientização. Eu também penso que as empresas de limpeza urbana que são contratadas pelo governo deveriam se preocupar um pouco mais com o processo de reciclagem. Talvez eles mudassem um pouco o foco daquilo que é feito, mas simplesmente levar o resíduo, jogar no aterro sanitário, passar um trator por cima e cobrir de terra, plantar grama depois, eu acho que isso não é solução nobre para nenhum tipo de resíduo. A economia circular ela deve ser trabalhada, ela deve ser estimulada e ela vai gerar empregos e vai gerar um mundo novo que a gente ainda desconhece, porque a gente recicla quanto do resíduo que a gente desperdiça em aterros e lixões. Sem contar a quantidade de lixões que nós ainda temos no Brasil, temos uma data limite lá para ser colocada. Nós estamos vendo aí empresas multinacionais como Coca-Cola, Nestlé, falando do ano de 2025, que vai ser um marco para o mundo e para nós do Brasil. Qual é o marco que nós temos? Aí nós vamos para a contramão da história, ouvindo algumas pessoas falarem que tem que juntar tudo isso, queimar. Eu penso que é desperdício de dinheiro. Ah, mas vai gerar energia. Pô, gera energia já com hidrelétrica, põe energia eólica, põe célula fotovoltaica. Agora, pegar o resíduo que pode ser transformado em renda para catadores, para outras pequenas empresas, e fazer crescer esse número, eu vou simplesmente colocar na mão de um outro único para queimar, para gerar energia. Eu não sou a favor desse movimento, não. Então, eu penso que o poder público poderia estimular a reciclagem aí com o IPTU verde, que está faltando muito pouco para ser startado, né? para ir para um caminho bom. Precisamos aí de boas ideias, né? A reciclagem ele gera proximidade de classes sociais, porque aqueles que têm um resíduo de melhor qualidade vão passar a entregar esse resíduo para as cooperativas, criar esse hábito. A porta da Green fica aberta. Finais de semana é muito comum chegar lá o marido, a esposa, 2 crianças, 2 pais com 2 crianças, qualquer contexto familiar, e chega lá com 2 saquinhos de vidro que foi vinho que eles tomaram, o suco que as crianças tomaram e outros vidros mais que eles querem lá descartar. Vão lá, tiram foto na frente daquela pilha enorme de vidro e saem dali felizes, e as crianças entendem e elas passam a ser precursoras do processo de reciclagem, e a gente começa a ouvir em todos os lugares. É muito interessante. Então, a reciclagem gera emprego, né? Ela também gera custos que são diretos e indiretos, mas ganhos, muito mais ganhos indiretos do que diretos, né? A população se beneficia num contexto geral, né? Economiza água, energia, contribui com a saúde do planeta, e reciclar é transformar. Nós temos que pensar muito sobre isso e transformar o mundo com um simples gesto, que é separar o seu resíduo e encaminhar de forma correta.
O vidro ele é um sucesso hoje, a reciclagem. Estamos praticamente em 2 estados, quer dizer, 2 estados mais o Distrito Federal. Eu espero que nós consigamos alcançar as outras pessoas que têm nos chamado para, pelo menos, passar este know-how para que a gente consiga construir um mundo melhor usando a reciclagem do vidro. Nós temos aí o apoio desse fabricante, a Owens Illinois, que abriu as portas para nós, para uma nova empresa no mercado, criando a partir do zero, né? Se tudo que foi criado nesse universo foi a partir do zero, porque a gente pode criar a partir do zero. Então, estamos criando, estamos fazendo um mundo melhor. Precisamos de pessoas como vocês para entender e ajudar a compor melhor várias ideias e dessa ideia maior ser uma solução que vai beneficiar municípios, cidades, estados, países e o mundo. O vidro é infinitamente reciclável e nós precisamos reciclar o vidro. E, Bretas, uma coisa que me impressionou muito, né, quando a gente montou o projeto do Ecozinha, foi que existia um excesso de demanda, né, uma demanda reprimida. As pessoas queriam destinar o vidro corretamente, se tivesse uma opção, né? Os contentores de rua que a gente colocou e tal, tinha vidro sendo colocado do lado de fora, até porque tinha muita demanda. As pessoas querem uma solução e não encontram solução, né? Até que você começou a abrir para PEVs e montar esses pontos de entrega voluntária, que também foram um super sucesso, inclusive durante a pandemia, né? Porque teve essa demanda que veio do vidro sendo gerado mais nas residências. Aproveitando isso, queria só comentar mais 2 coisas, né? Porque quando as pessoas pensam no vidro, eles pensam num resíduo que é pouco resíduo. Só que, na verdade, quando se paga para resíduo, você está pagando por peso, por tonelada. Então, na verdade, o vidro em si é um componente, digamos, pequeno da geração, mas ela é grande do custo, né? E ocupa aquele espaço todo no aterro, que é um vasilhame que tem volume, né? Quando não está quebrado, está ocupando todo aquele espaço, não faz realmente nenhum sentido. E tanto o vidro como o orgânico, os dois juntos equivalem a uma porcentagem muito grande daquele peso, porque resíduo orgânico é vidro, né? Desculpa, resíduo orgânico é água. Quando você junta o peso da água com o peso do vidro, você tem uma porcentagem alta do seu custo nessas 2 frações. E como a gente falou agora, né, o sucesso do Ecozinha veio em cima da separação do orgânico e da separação do vidro. Uma dúvida sobre a lei do grande gerador. Você acredita que tem mais espaço? Qual que é o futuro disso? Enxerga o vidro podendo escalar de forma mais importante? O que faltaria, você acredita, para a gente conseguir reciclar 100% do vidro ou 90% do vidro? Olha, no caso específico de Brasília, eu acho que o tempo vai aumentando naturalmente essa quantidade de vidro coletado, porque as pessoas vão se informando e vão se adequando a essa nova forma. Por um outro lado, com a questão dos grandes geradores, existem aqueles grandes geradores como o Ecozinha, os participantes os associados do Ecozinha, que fazem por consciência ambiental, pela sustentabilidade, porque acreditam nesse processo, e outros que não fazem porque... Não sei nem se eu devia falar isso aqui, mas eu já enfiei o pé, eu vou terminar de falar. A questão do grande gerador, né? A cidade não pode ficar suja. Então, o que o serviço de limpeza urbana dos locais faz? Passa e recolhe o lixo do grande gerador. Por quê? Porque já está ali, senão a cidade vai ficar suja. Porque não melhorar, então, a fiscalização e obrigar esse cara a contratar o serviço e cumprir a lei que ele deve cumprir e parar de ficar aí justificando que a cidade vai ficar suja. Se ficar suja, vai lá e multa esse cara. Se ele continuar deixando lá, multa novamente. Alguns fingem que desconhecem a lei do grande gerador, né? E outra coisa, tratar melhor esses resíduos diminuir aquelas ilhas de chorume que estão normalmente aqui em Brasília,
na ponta das quadras comerciais e nas outras demais cidades, em pequenos lugares no final da rua, na ponta do bairro, onde tem lá 10, 20 contêineres de lixo, pingando essa água que você falou, mas, na verdade, ali tem esse chorume, é o peso da água, mas misturado com aqueles outros componentes todos ali, se torna um chorume que é extremamente corrosivo, contaminante para o solo, né, e degradante. Né? Então, assim, é o que nós vamos consumir de água depois vai estar contaminado por aquele chorume que está ali. E você falou numa coisa também muito importante, que eu até te agradeço, porque eu esqueci de ponderar, é que se a gente pegar uma cidade, por exemplo, como Brasília, se descarta 150 toneladas de vidro por dia. São 4.500 toneladas por mês no Distrito Federal. Se nós colocarmos a RID, que é a rede de pequenos municípios em volta de Brasília, o Cinturão Verde, mais outras coisas, que cidades que são muito visitadas, como Pirinópolis, como essas outras cidades em Alto Paraíso, etc., você tem mais 3.000 toneladas. Então, no entorno do DF e do Distrito Federal, você tem 7.500 toneladas de vidro sendo depositadas em lixões e poucos aterros sanitários, porque a maioria desses municípios no entorno eles não têm aterro sanitário. Brasília tem, né? Mas a vida útil desse aterro de Brasília também, ela, né, vai ficando comprometida se a população não tiver educação para trabalhar a separação dos resíduos e destinar corretamente. Né? O mais importante também do trabalho da Green, vale ressaltar, é que todo o vidro ele é acompanhado desde o momento da coleta, todo o vidro que chega no nosso pátio sabe que quantidade de vidro foi coletada, de onde veio, né? E a gente sabe para onde vai. E no momento que ele entra na fábrica, a gente tem um ciclo completo dele com o acompanhamento. Nós emitimos para aquelas pessoas, para não individualmente, mas para a quadra, para a empresa, para o Ecozinha, um certificado de destinação final correta, que nesse caso é assinado pela Green Tecnologia e Soluções Ambientais e a Ois Illinois, que chancela isso para a gente. Então, assim, é um reconhecimento de que esse vidro está sendo destinado corretamente, né? E de que ele retorna para a cadeia produtiva e que ele gera emprego e que você evita tirar a matéria-prima da natureza. Então, é muito legal. Assim, quanto será que a cidade de São Paulo produz de descarte de vidro? Ah, mas tem reuso, tem... Olha, vamos usar como exemplo Brasília, reuso, artesanato e tal, 4.500 toneladas. Vai fazer abajur assim lá longe, né? Não tem o que fazer, não dá. Tem que reciclar mesmo. A gente tem que reciclar, tem que poupar o aterro sanitário, tem que educar a população. Se a gente tira do aterro sanitário o orgânico e o vidro, você tirou praticamente 65%, sobra 45%. Papel, papelão, latinha, madeira, se isso for trabalhado corretamente e a população educada devidamente, é só investir em educação. Coloque a criançada para entender melhor isso. Eu acho que é muito pouca divulgação desses processos na mídia. E a gente, assim, com o pouco que a gente faz, a gente já tem um reconhecimento enorme. Imagina se a gente tivesse apoio de outras organizações, inclusive governamental, para fazer esse processo. A própria lei do grande gerador, em Brasília, ela vem sendo empurrada com a barriga para as empresas públicas, né? E elas não são obrigadas a cumprir a lei do grande gerador. E eles são grandes geradores da mesma forma. Eles precisam cumprir a lei. Né? Nós, aqui do outro lado, empresários, cumprimos a lei, por que eles são desobrigados a cumprir a lei? E eles produzem resíduo da mesma forma. E, de repente, um resíduo até mais nobre do que o nosso, né? Porque o nosso tem muito orgânico misturado. E o deles não. Né?
é muito pouco orgânico que eles têm. Vai lá o resíduo do cafezinho, de alguma coisa mais, um pequeno restaurante que possa ter ali junto, e o restante são recicláveis, e eles não estão obrigados a isso. Então, assim, o governo devia dar o exemplo. E Bretas, e vocês realmente... eu testemunhei o início do seu trabalho e foi muito difícil. A gente, se vocês lembram, né, a gente teve aqueles contentores que eram terríveis para coletar, e eu acho que a Green ela cresceu graças ao seu espírito de inovação que vem da tua área de tecnologia, de testar, provar, fazer de novo, começar do zero até chegar num molde que funcione, né? E que hoje está numa posição de escalar realmente. Então, eu queria te parabenizar e te desejar boa sorte nessa escala agora, porque eu acho que a Green tem tudo para crescer por todo o Brasil. E parabéns. Se você tiver mais algum comentário sobre isso, eu acho que a gente avança. Você apresentou muito bem o case do vidro. Eu acho que o vidro não pode mais ir para o aterro sanitário, indiscutivelmente. E tem solução. Né? Eu quero sim. Você falou uma outra coisa aqui, me fez relembrar aí da trajetória desse equipamento de coleta que a gente veio desenvolvendo, e agora a gente chegou numa versão 2025 do coletor de vidros, né, que a gente deu o nome para ele de Greenbox. Né? Então, o Greenbox é um equipamento que está praticamente pronto, está em beta teste aí, e já já ele sai do forno, e é um equipamento muito legal, que ele tem um visual muito melhor do que o outro, né? Não desprivilegiando, o outro teve sua vida útil e vai continuar sendo usado, mas esse dá para você colocar em pequenos tamanhos, até numa praça de alimentação, ou você pode colocar, como foi solicitado aqui em Brasília, para colocar na frente do aeroporto, esse novo, né? E então você vê que visualmente ele vai ter um visual bem mais amigável, bem melhor, e aí ele ainda vai ter tecnologia embutida nele, que são 3 tecnologias. Primeiro, ele vai ter um GPS, e a gente vai ter um video wall sabendo onde tem cada equipamento, onde cada equipamento está colocado. Cada equipamento desse ele vai ter um volumômetro que a gente tem, por tecnologia, capacidade de saber quanto de volume tem em cada equipamento desse. 300 quilos, 1.000 quilos, 700 quilos, e a gente traça rotas inteligentes para coletar o vidro desses equipamentos. A empresa Sólidos tem nos ajudado bastante nesse processo. E ainda tem uma outra questão, que eu acho que essa é a melhor de todas e faz um merge com o mundo moderno. Nós tínhamos um problema que você disse, nós temos os pontos de entrega voluntário, são ainda poucos, poderiam ser mais, né? Grandes empresas poderiam se interessar em colocar esses equipamentos, e como alguns supermercados aqui em Brasília fizeram com bastante sucesso, e abrir para o público, né? Mas esse equipamento ele vai estar sempre fechado e ele vai ter um QR Code. Quando a pessoa colocar ali o seu smartphone naquele QR Code, a porta se abre e dá a opção de curtir a página do Instagram, do Facebook, daquela empresa que está propiciando o pagamento daquele equipamento ali, colaborando com a coleta do vidro. Então, uma empresa que se interesse por esse processo, queira divulgar a sua marca ou queira unir o seu nome à sustentabilidade, né, e uma nova forma de viver nesse mundo, né, é o momento e a hora. Eu acho que o nome disso talvez seja compartilhada, de verdade, porque você está unindo pessoas que têm o mesmo interesse e criando, né, formas de economicamente resolver problemas societários ou do meio ambiente. Né? Porque o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, né, ele fala em responsabilidade
compartilhada. Antigamente se falava, mais antigamente, em responsabilidade solidária. Na verdade, não é nenhuma dessas duas palavras. A responsabilidade ela é estendida, ela estende do fabricante para o envasador do líquido naquele vidro, falando especificamente do vidro, né? Para aquele que distribuiu e revendeu aquele produto, para quem consumiu. A responsabilidade daquele produto ela está estendida por toda essa cadeia. E ela também beneficia toda a cadeia, se fizer bom uso da tecnologia e do trabalho da reciclagem, né? Legal. Demais, Bretas. Muito obrigado pelo seu tempo, pela fala e por toda a inovação que você está trazendo para esse setor. Realmente deve trazer muito orgulho você poder ver montanhas e montanhas de vidro sendo acumuladas no seu pátio, entrando num caminhão e sendo levado para uma usina novamente. Isso deve ser uma sensação fantástica. Então, parabéns, obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre resíduos sólidos, especificamente sobre o vidro, e a oportunidade que eu tenho aqui de falar e as pessoas, porque é um assunto que quase ninguém fala, né? A questão do vidro e da reciclagem do vidro. Então, quem estiver me ouvindo, preste atenção, se puder ouvir, volta na mídia, ouça outra vez, repense, busque a Green, busque o Ian, busque o Ecozinha, vai entender melhor esse processo, que vocês vão ver que é um trabalho muito bonito, tá? Que até agora o que a gente tem de benefício é o bem que a gente está fazendo para a humanidade. Aí, em algum momento vai haver um equilíbrio econômico-financeiro, mas, por hora, a gente fica feliz de estar fazendo o que precisa ser feito. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Bacana. Até mais, Bretas. Obrigado. Tchau, tchau.